Você não perde o controle por acaso. Você entrega. Entrega no impulso. Entrega na raiva. Entrega no momento exato em que mais precisava ficar em silêncio. E o pior, você sabe disso. Sabe exatamente o que está fazendo, enquanto faz. Mas mesmo assim, não para. Talvez você tenha sido ensinado errado. Talvez te disseram que sentir é o problema, que emoção é fraqueza, que controlar significa sufocar. E então você tentou, engoliu palavras, reprimiu reações, fingiu calma. Mas dentro, um incêndio, silencioso. E quanto mais você tentava controlar, mais perdia o controle. Aqui está o que ninguém te contou. O problema nunca foi sentir. O problema é ser governado pelo que você sente. Existe uma diferença brutal entre sentir e obedecer. Você pode sentir raiva, sem se tornar a raiva. Você pode sentir medo, sem se tornar o medo. Mas isso exige algo raro, consciência. E é aí que quase todos falham. Porque quando a emoção chega, ela não bate na porta. Ela invade, toma o corpo, acelera o coração, muda sua respiração. E em segundos, você já não está mais no comando. Mas e se eu te dissesse que existe um espaço, um intervalo invisível, entre o que você sente e o que você faz? E é exatamente nesse espaço que mora o poder. Pense na última vez que você perdeu o controle. Não precisa ir longe. Talvez foi hoje, talvez ontem. Alguém disse algo pequeno, mas certeiro. E de repente, seu peito apertou, a mente começou a girar. Você respondeu rápido demais. Depois, o silêncio e aquela sensação pesada de arrependimento. Você não reagiu, você foi arrastado. E isso se repete, de novo, e de novo, e de novo, até você começar a acreditar que é assim que você é, impulsivo, emocional, instável. Mas não, isso não é você. Isso é falta de treino, porque ninguém nasce sabendo controlar a própria mente, mas também ninguém nasce condenado a ser escravo dela. Existe um princípio simples, mas desconfortável. Você não controla o que sente, mas controla o que faz com isso. E isso muda tudo, porque tira a culpa, mas devolve a responsabilidade. Os estoicos entendiam algo que hoje esquecemos. Eles não lutavam contra emoções, eles treinavam a relação com elas. Raiva não era o inimigo. O inimigo era agir sob a raiva. Medo não era o problema. O problema era obedecer ao medo. Percebe a diferença? É sutil, mas muda o jogo inteiro. Você não precisa ser frio, você precisa ser lúcido, porque emoção é rápida, mas decisão é lenta. E quem vence é quem consegue atrasar a resposta. Agora, respira. Imagina o seguinte, você está no meio de uma situação difícil. Alguém te desrespeita, ou te ignora, ou te provoca. Seu corpo reage, claro que reage, mas, dessa vez, você não se move imediatamente. Você observa, só isso. O coração acelera. Você percebe. A mente cria histórias. Você percebe. A vontade de responder grita. E você, ainda assim, não responde. Esse momento, esse pequeno atraso, é o nascimento do bidinho do tua controle. E parece pouco, mas não é, porque na maioria das vezes é exatamente isso que falta. Um segundo, um único segundo de consciência. E sem esse segundo, você vira um reflexo. Com ele, você vira escolha. Agora vem a parte difícil. Esse espaço não aparece sozinho. Você precisa construir. E construir isso dói. Porque significa assistir a si mesmo, sem desculpas. Significa perceber que muitas das suas reações não são inevitáveis. São hábitos. Você treinou sua mente a reagir assim. E agora vai precisar treinar diferente. Mas calma, não é sobre virar outra pessoa. É sobre voltar para o controle. E o primeiro passo é simples, mas brutal. Pare de acreditar em tudo que sente. Nem toda emoção diz a verdade. Nem todo impulso merece ação. Nem toda urgência é real. Às vezes, é só a sua mente tentando te proteger, de forma errada. Raiva pode parecer força, mas muitas vezes é só medo disfarçado. Ansiedade pode parecer intuição, mas muitas vezes é só insegurança amplificada. E se você não questiona, você obedece. Então comece a perguntar: isso é real ou é reação? Isso precisa ser resolvido agora ou pode esperar? Eu estou escolhendo ou só reagindo? Essas perguntas criam distância. E distância cria clareza. E clareza
cria controle. Agora presta atenção nisso. O mundo não vai mudar por você. As pessoas não vão se adaptar. As situações difíceis não vão desaparecer. Mas você pode se tornar alguém que não é mais dominado por isso. E quando isso acontece, tudo muda. Você fala menos, mas fala melhor. Reage menos, mas age com mais precisão. Sente tudo, mas não se perde em nada. E isso é poder silencioso. Mas aqui vem uma verdade desconfortável. Você não vai conseguir fazer isso sempre. Vai falhar, vai reagir, vai se perder, vai dizer coisas que não queria. E tudo bem. O erro não está em falhar. Está em não aprender. Cada vez que você percebe que perdeu o controle, você ganha um ponto de consciência. E consciência acumulada vira domínio. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas tenta controlar emoções quando elas já explodiram. Mas o verdadeiro controle começa antes. Começa nos pensamentos. Porque antes de qualquer emoção forte, existe uma interpretação. Algo aconteceu e você interpretou. E essa interpretação gerou a emoção. Não foi o evento, foi o significado que você deu a ele. Alguém te ignorou. Você pensou, não sou importante, e sentiu dor. Mas poderia pensar, ele está ocupado, e sentir nada. Percebe? O evento é o mesmo, a emoção muda, e isso te dá um poder absurdo. Você pode começar a questionar as histórias que cria. Nem tudo é pessoal, nem tudo é ataque, nem tudo é ameaça, mas sua mente adora transformar tudo nisso, porque ela quer te proteger, mas nem sempre sabe como. Então ela exagera, amplifica, distorce. E se você não percebe isso, vive reagindo a ilusões. Agora imagina viver diferente. Alguém te provoca. Você escuta, mas não absorve. Alguém te critica. Você analisa, sem se destruir. Algo dá errado. Você ajusta, sem entrar em pânico. Isso não é frieza. Isso é domínio. E domínio é liberdade. Porque quando você não depende do que acontece fora, você finalmente fica em paz dentro. Mas essa paz não é ausência de emoção, é presença de controle. Agora segura isso. Você não precisa vencer a emoção. Você precisa sobreviver ao primeiro impulso. Depois disso, fica mais fácil. Porque o pico passa, a intensidade cai e a clareza volta. Mas a maioria nunca chega lá, porque reage antes. Então a prática é simples, mas exige disciplina. Quando sentir algo forte, não haja. Espera, respira, observa e só depois decide. No começo, vai parecer impossível, mas com o tempo, vira natural. E quando vira natural, você muda? As pessoas percebem, mas não sabem explicar. Você está diferente, mais calmo, mais firme, e você sabe o porquê. Você parou de ser arrastado. Agora, você conduz. E aqui está o ponto mais profundo de todos. Controle emocional não é sobre evitar sofrimento. É sobre não se tornar refém dele. Porque dor vai existir, sempre. Perdas, decepções, frustrações. Mas sofrimento é amplificado pela resistência. Quando você luta contra o que sente, você dobra o peso. Mas quando aceita, você dissolve parte dele. Aceitar não é gostar, não é concordar. É parar de lutar contra o inevitável. E isso traz uma leveza absurda, porque você para de gastar energia com o que não pode mudar e começa a investir no que pode, sua reação, sua postura, sua mente. E isso é liberdade prática. Agora me escuta com atenção. Se você dominar isso, sua vida muda em silêncio, sem precisar provar nada, sem precisar convencer ninguém. Você simplesmente se torna alguém difícil de abalar. E isso é raro, porque o mundo está cheio de pessoas reativas, mas quase vazio de pessoas conscientes. E quando você se torna uma delas, você se destaca, não pelo barulho, mas pela presença. Agora, eu quero te deixar com algo simples. Na próxima vez que algo te atingir, não responda na hora, só observa. E se pergunte, eu estou no controle? Ou estou sendo levado? Essa pergunta pode mudar tudo. E talvez seja o começo de uma nova versão sua, mais calma, mais forte, mais livre. Porque no final, não é sobre o que você sente, é sobre quem decide o que você faz com isso. E isso sempre foi você.
Mas agora, você finalmente percebeu. Se isso te tocou de verdade, me diz uma coisa: você costuma agir no impulso ou consegue parar antes de reagir? E mais, qual foi a última vez que uma emoção te controlou? Se esse tipo de reflexão te fortalece, então, já sabe, deixa o like e se inscreve, porque aqui você não foge de si mesmo, você aprende a se dominar.